Bom, queridos, nós estamos estudando o livro de Josué e temos falado sobre a terra prometida. Na semana passada tivemos alguns encontros interessantes e hoje a gente vai falar exatamente sobre aquilo que nós já cantamos. Coloca aí para mim qual vai ser o tema de hoje. Olha, bota aí para mim. Tema: Vem com Josué lutar em Jericó. Você cantou essa música aí? Essa música é antiga, hein, irmão. Se você lembrou a letra toda, é porque você não é novinho, não, hein? Vem com Josué lutar em Jericó. Até ler o texto ali, a gente já lê cantando, né? Porque todo mundo conhece essa canção. Se não conhece, vai passar a conhecer hoje aí, quando você sair daqui. Mas o capítulo 6, então, vai ser um convite para a batalha, em que Josué vai convidar o povo para a guerra, o povo para ir para derrubar ali as muralhas, e isso será a orientação que Deus vai trazer. Vamos lá, vamos recapitular o que a gente aprendeu semana passada. Olha lá, a história da tomada de Jericó começa em Josué 5:13, e aí a gente viu até ali, os filhos de Israel haviam atravessado o rio Jordão sob o comando de Josué, e depois acamparam em Gigal, bem em frente à cidade de Jericó. Lá tiveram um tempo de preparação para a conquista da terra que havia sido prometida. Como preparo espiritual, os israelitas foram circuncidados, falamos sobre isso semana passada, celebraram a Páscoa e comeram os frutos da terra pela primeira vez, já que o maná havia parado de cair. Então, na semana passada, a gente percebeu até esse momento aí o que estava acontecendo e que não iria mais cair maná do céu, porque agora Deus estava dando a eles a promessa cumprida da terra que Deus havia prometido. E agora eles pisaram na terra e eles deveriam comer dos frutos dessa terra. Enquanto investigava a cidade de Jericó, Josué deu de frente com um homem. E aí a gente entra no capítulo aí, os próximos versos agora. Com um homem que, na verdade, era o próprio Deus Filho, em figura humana, que viera assumir o controle da batalha. Deus Filho apareceu a Josué às vésperas da batalha, a fim de encorajá-lo. Lá em Josué capítulo 5, do 13 ao 15, a gente vai ler, e em seguida lhe deu a estratégia para levar o povo à vitória, e a gente vai ler Josué 6, do 1 ao 5. Então, vamos ver esse encontro que Josué tem com Deus, e é bem interessante perceber como isso acontece. Olha lá, o general da batalha aparece. O general é aquele que vai na frente da batalha e que vai dar o comando. E ele aparece. Verso 13 do capítulo 5, que nós não encerramos ele semana passada, porque aqui começa a entrada deles diante da guerra. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé que empunhava uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é por nós ou pelos nossos inimigos? Nem uma coisa, nem outra, respondeu. Venho como comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? Verso 15. O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Assim Josué fez. Interessante, né? Porque o mesmo encontro que Moisés teve na sarça, tire a sandália dos seus pés, que o lugar que você está é santo, nesse mesmo momento Deus se revela a Josué e fala a mesma frase para ele, da mesma maneira como Deus havia falado para Josué assim: Josué, eu serei contigo como fui com meu servo Moisés. Deus não muda na palavra dele, ele não troca aquilo que ele diz que faria e aquilo que ele é. E nesse momento ele se revela como o general da batalha. Por isso que nós cantamos semana passada também a canção que diz que o nosso general é Cristo. E ele se revela agora como o general dessa batalha. E aí no capítulo 6 agora, a gente entra no capítulo 6, do verso 1 ao verso 5, o texto vai nos ensinar. Olha lá, verso de número 1, irmão, preste atenção no versículo 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém tinha possibilidade, aos olhos humanos, desse povo entrar? Não. As portas estavam
trancada. Quem estava dentro não podia sair e quem estava fora não podia entrar. E nesse verso número 1, a gente percebe de que Jericó ficava bem na frente de regiões que eram regiões montanhosas. Essa era o lugar em que Jericó estava instalado, em uma espécie de vale. E diante desse contexto, Jericó, por ficar ali, conseguia ter uma visão ampla. Se o inimigo tentasse subir, eles conseguiriam ver. O que os homens estão vendo lá do outro lado é de que existe um exército lá embaixo e de que não existe possibilidade desse exército conseguir entrar, deles conseguirem subir as muralhas e entrar no território ali onde estava o povo em Jericó. Então, dentro desse contexto, o texto já faz a gente perceber de que, aos olhos humanos, era impossível desses homens conseguirem entrar naquele lugar. Mas quem prometeu a terra, meus irmãos, foi Deus. Então, quando Deus promete a terra, o que é impossível para nós é possível para Ele. Esse texto já tem que fazer a gente perceber assim, olha só. Porque o que o texto de hoje vai fazer a gente perceber, de Josué capítulo 6, é que na nossa vida, muitas vezes, vão existir barreiras, empecilhos, portas fechadas, situações que aos nossos olhos não tem jeito. Mas quando Deus vai à frente da nossa batalha, irmãos, a Bíblia já garante, nós somos mais que vencedores. Estudamos o livro de Malaquias aqui e falamos sobre isso. Aquilo não é nosso, é de Deus. E ele orienta lá, no profeta Malaquias, a gente viu isso, que aqueles que roubam os dízimos estão furtando a Deus, porque pertence ao Senhor. Então a gente precisa entender isso. Até onde nós estamos desenvolvendo uma obediência? Enquanto eu estou com uma folha de papel na mão, eu obedeço. Mas quando eu estou com uma nota valiosa, aí eu já não obedeço tanto assim. Então a gente precisa rever a nossa obediência naquilo que pertence a Deus, irmãos, naquilo que pertence ao Senhor. E nesse contexto, o povo deveria se portar da maneira certa. Josué então dá duas ordens aqui. Primeiro, olha lá, que eles deveriam poupar Raabe. A gente viu aí na história, lá no capítulo 3, quando os espias entraram na cidade, a Raabe fez aquela mentira lá, falou tudo aquilo que ela falou, e ela fez um acordo com eles, os irmãos lembram, e agora Josué lembra de que a palavra deles deveria prevalecer, porque palavra de crente é o quê? Sim, sim, não, não. E eles haviam falado para ela que eles iriam poupá-la e poupar aqueles que estivessem na casa dela também. Josué, então, baseado na palavra deles, fala, vai lá e poupem a Raabe. Ah, mas ela é prostituta. Poupem ela. E a gente vai ver que a Raabe, ela vai ser aí uma grande ferramenta dentro da história para que a descendência venha e venha Jesus dessa descendência. Que é algo assim que a gente fala, como Deus escolhe uma linhagem de uma prostituta para vir o filho dele ao mundo e morrer na cruz pelos nossos pecados. O que Deus faz, irmão, só Deus explica. O que Deus faz, só Deus explica. Agora, o fato é de que se Deus poupou a vida da Raabe, Deus também poupou a minha vida e a sua vida. A Raabe não era tão ruim quanto você é ruim também. Nós somos iguais. Dentro desse contexto de pecado, o pecado da Raabe e o seu pecado não são diferentes diante de Deus. E Deus poupou a vida dela e poupou a sua vida também nesse lugar. Por isso que a gente glorifica ao Senhor. Porque se Deus deu a Raabe uma oportunidade de vida e deu a você, a gente glorifica o nome do Senhor, porque Ele pode dar essa oportunidade a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. E a gente deve estar com o nosso coração muito aberto. Ontem eu estava aqui na igreja, eu recebi uma pessoa lá no gabinete, e compartilhou uma história e de algumas realidades bem desafiadoras. Mas Deus o alcançou com a sua misericórdia. Porque Deus é poderoso para alcançar quem Ele quiser alcançar. E quem estiver aberto a ser alcançado por Ele. E aí Deus faz coisas novas na vida desses. E é com Raabe também. Por isso que Josué faz questão de lembrar. Poupem a vida da Raabe. Segundo, olha lá. Eles não deveriam pegar para si os bens preciosos da cidade, porque pertenceriam a Deus, ou pertenciam a Deus. Eram coisas condenadas, no sentido de que eram condenadas para os israelitas, visto que elas eram separadas para Deus.
o ouro, a prata, os materiais e utensílios a serem usados no tabernáculo, construído mais tarde, seria poupados para Deus. E o mais deveria ser destruído. Tudo deveria ser eliminado. E todas as pessoas deveriam ser mortas, à exceção de Raabe e sua família. Quando a gente fala de que todas as pessoas deveriam ser mortas, eu tenho uma pergunta para você, no Eu Pergunto você responde. Vamos lá, lança para mim aí e você vai poder me responder. A ordem de Deus mandar matar velho, criança, mulher, aos seus olhos essa ordem é cruel? O que os irmãos acham? Deus está sendo cruel quando está dizendo para matar todo mundo, menos a Raabe. O que os irmãos acham, irmãos? Cadê o microfone? Está aí, né? Levante a mão, você que quer compartilhar conosco. O que os irmãos acham? Deus está sendo... A irmã aqui na frente, a irmã aqui. Vamos lá, para a gente poder... Vai, o jovem, acelere o seu processo. Passe para a irmãzinha aí. Eu acho cruel. A irmã acha que Deus está sendo cruel. Todas as coisas, mas aos olhos humanos da gente, eu acho cruel, né, rapaz? A irmã acha muito cruel. Passa para a nossa irmã aqui. Aqui na frente aí. Isso. Aqui, para levantar a mão mesmo. Isso. Nós nascemos para morrer. Deus nos fez para viver. Portanto, ele é contra a morte e nós também. Deus é vida e vida é amor. Amém. Então, a irmã entende que, dentro desse contexto, ou a morte ou a vida daqueles que pertencem a Cristo, está lá com Cristo. Mas, olha lá, a irmã lá atrás. Lá. Vai, irmã, levanta a mãozinha para ele poder ir até a irmã rapidinho. Vai. A irmã tem 30 segundos, valendo o tempo. Deus veio para curar, para amar, para perdoar. Não veio para matar. Não veio para matar, né? Mas naquele texto ali, Deus está mandando matar. Não, ali é coisa do inimigo. Deus não é inimigo, Deus é amor. Deus é amor, né? Mas deixa eu falar com a... Ó, agora a irmã falou uma palavra interessante. Presta atenção. A irmã falou que Deus não é o inimigo. Mas nós estamos falando de um povo que é inimigo de Deus. Deus veio para acabar com os seus inimigos. Então, quando Deus dá uma ordem para matar os cananeus, Deus está dando uma ordem para acabar com os seus inimigos. Isso precisa ser algo que a gente tem que se atentar, irmãos. Deus vai matar os inimigos. E quem são os inimigos de Deus? Todos que se voltam contra Deus. Deus acabará com todos eles. Para os dias de hoje, os inimigos de Deus serão acabados por Deus. A Bíblia diz que, ainda que eu morra, se eu creio em Cristo, eu vou viver. Mas os inimigos de Deus, não. O que está acontecendo ali é uma justiça de Deus sobre os inimigos. E Deus está dizendo, eu vou matar os inimigos, desde os pequenos aos velhos, que são inimigos dele e vão morrer. Isso não é cruel quando a gente entende que Deus está fazendo justiça. Agora, a gente precisa entender a justiça de Deus. E só Deus age com justiça verdadeira. Porque esse povo, ele viveu mais de 500 anos tentando contra Deus. É um povo que foi cruel. É um povo que sacrificava os seus filhos. Era um povo idólatra. Era um povo que ofereceu os filhos em holocausto a deuses estranhos. Deus, então, está dizendo, eu vou acabar com todos eles. Acabou. E é isso que ele vai fazer. Então, Deus está sendo cruel? Não. Cruel eram eles que eram inimigos de Deus e faziam crueldade, coisas cruéis com seus próprios filhos, ao ponto de queimar os filhos a Moloque. Você imagina? Que situação. Botar um filho dentro de uma mão de um búfalo touro e queimar a criança ali, recém-nascida, um bebezinho. Isso é crueldade.
Então, o que Deus está fazendo é acabando com tudo. Eliminando aquele povo para que não sobrasse mais nenhum centésimo dessa realidade e que isso não contaminasse o povo que iria entrar na terra. A proposta de Deus é essa, é eliminar a sujeira para não haver contaminação com os que estão entrando. Por isso Deus está fazendo isso. Coloca lá para mim, por favor, vamos ver. A resposta é de que a nação de Israel, querido, estava sendo enviada como emissária de Deus para a execução do juízo. Aqueles povos haviam provocado a Deus por séculos. Durante pelo menos 500 anos, eles haviam ocupado aquelas terras e sacrificavam os seus filhos aos deuses, praticavam a imoralidade e adoravam a natureza em vez de ao Deus verdadeiro. Eram povos cruéis que viviam guerreando entre si. Então, querido, não é Deus cruel, é o Deus bom agindo com o povo cruel. É isso que esse texto nos mostra. Ah, pastor, por que tem tanta guerra, tanta violência no Rio de Janeiro? Por que está tendo tanto assalto? Culpa de Deus, irmãos? Não, irmãos. O homem é que é ruim. O homem é que é perverso, o homem que é egoísta. O homem que não sabe dividir o pão com quem tem necessidade. Então, Deus não tem nada a ver com isso, não. Mas ele vai vir como juiz e vai julgar e vai acabar com tudo isso. Então, isso será uma realidade ainda para o futuro dessa nação, para os nossos aí também. Que Deus vai dar um fim em tudo isso. Bom, aquela não era apenas uma guerra de conquista, mas também uma expiação, uma expedição punitiva. Deus estava mandando Israel como um chicote e espada para aqueles povos que sempre o desafiavam. Então, o que Deus está fazendo é agindo como juiz. E ele está batendo o martelo sobre aquele povo. Bom, a ordem de Josué. A nação de Israel, sob o comando de Josué e pelo poder de Deus, tomou aquela cidade fortificada, conquista impossível aos olhos humanos. As muralhas ruíram quando o povo gritou, sem dúvida, por uma ação sobrenatural do nosso Deus. Então, eles não usaram naquele momento para derrubar aquela muralha, não usaram martelo, marreta, um trator, cavalaria. Eles usaram a obediência à ordem de Deus, e Deus deu a vitória a eles. Se usarmos a obediência a Deus, Deus nos dará a vitória. Por isso que esse ano é o ano da obediência, porque eu creio que uma igreja que obedece é uma igreja que cresce. É uma igreja que cresce e cresce sabendo de que Deus é quem dá o crescimento. Bom, dos versos 22 ao 25, relatam aí como Raabe foi salva. Verso 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espiado a terra entraram e trouxeram Raabe, o seu pai e a sua mãe e os seus irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram em um local fora do acampamento de Israel. Grava ali, irmãos, olha, a Raabe não foi inserida de maneira imediata dentro do contexto do povo de Israel. Diferente de nós, que às vezes a pessoa chega hoje, a gente já dá o cargo para ela na igreja. Raabe não foi colocada em cargo nenhum. Ela foi colocada fora do acampamento, sobre análise. Eles estavam observando as atitudes da Raabe, diferente da gente hoje, né? A pessoa chegou hoje, já bota ela na salinha com as crianças. Aí a gente prova de um gosto amargo, né? Então, querido, não é assim que faz. E o texto está nos ensinando. Eles colocam ela fora do acampamento. Não estou dizendo você que passou pela assembleia aí, que você não vai trabalhar, tá? Mas você já está um bom tempo visitando essa igreja e a gente está te avaliando, te analisando. E aí agora você já é membro de Parque Sueli. Mas a gente observa, irmãos. Tem que observar. Tem que observar. Às vezes a gente fica apressado para botar o outro para fazer uma coisa. Não tem que fazer isso. Deixa a pessoa mostrar quem ela é, como ela está chegando. E eles deixam a Raabe em um local separado. Verso 24. Depois disso, incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas
mas depositaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e o de ferro no tesouro na casa do Senhor. Josué, porém, poupou a prostituta Raabe e sua família e todos os seus pertences por ter escondido os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espias. Agora, desde então, Raabe vive entre os israelitas. Houve um tempo que ela ficou fora do acampamento e a partir agora desse momento, eles estão dizendo, agora a Raabe faz parte da família dos israelitas. Ela foi inserida no contexto familiar. Ela não foi trazida e já colocada. Ela foi deixada de lado e depois eles inseriram ela dentro desse contexto, dentro do povo de Israel. A princípio, quando os soldados tiraram Raabe e toda a sua família da sua casa, os deixaram de fora do acampamento de Israel, conforme diz o texto, porque ainda que ela tivesse crido em Deus, ela era, por assim dizer, uma nova convertida pagã. Então você imagina que ela poderia ter algumas práticas ainda dos cananeus, e aí eles estão observando ela nesse contexto. Raabe ainda não podia fazer parte da congregação do povo de Deus, motivo porque ela e sua família foram alojadas fora do acampamento. No entanto, o registro diz que mais adiante ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje, ou seja, até a época em que foi escrito o livro, tendo sido plenamente aceita no povo de Deus. Além disso, Raabe se casou e Raabe também teve um filho, que teve outro filho, que teve outro filho, que foi pai do rei Davi. O rei Davi, por sua vez, teve um filho, que teve outro filho, que teve outro filho, de quem nasceu Jesus Cristo. Então, essa prostituta cananeia entrou na linhagem de Jesus Cristo. Raabe foi tetravó de Davi e ancestral de Jesus, como lemos lá em Mateus 1, do 1 ao 16. Então, se você quiser ver toda essa linhagem, você vai ler o texto de Mateus 1, do 1 ao 16, e vai ver que Raabe aparece lá dentro dessa linhagem. Então, Deus usou de misericórdia com essa mulher. E assim tem sido com a nossa vida, não é verdade, irmãos? Deus tem agido com misericórdia. Por isso, hoje, nós podemos dar frutos para a glória de Deus. Isso é misericórdia, a maneira como Deus tem agido. Bom, do verso 26 ao verso 27, que são os últimos versos desse capítulo, vai dizer para nós: naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. À custa do seu primogênito lançará os alicerces da cidade. À custa do seu filho mais novo porá as suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama se espalhou por toda a terra. E a Bíblia diz para nós de que um homem aparece lá em 1 Reis, capítulo 16, verso 34, e ele tenta reconstruir Jericó. Olha lá, 1 Reis 16, 34. Nos dias de Acabe, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito, Abirão, e instalou as portas à custa da vida do seu filho mais novo, Secube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Deus havia falado de que aquele que reconstruísse deveria então pagar com a vida dos seus filhos. E aquele homem então resolveu fazer isso. Agora, pense comigo. Jericó foi reconstruída e a gente tem um episódio na palavra de Deus de um cego chamado cego de Jericó. E quem é que devolve a visão a esse cego de Jericó? Jesus. Agora, por que então esse cego não viveu cego o resto da vida? Se Deus havia dito ali de que seriam destruídos, gente morreria por causa daquela situação de reconstruir aquela cidade. Vamos pensar o seguinte: o Antigo Testamento, Deus está dizendo algo que iria acontecer naquele contexto daquela ocasião. Então Deus está lançando uma maldição sobre aquela situação. No Novo Testamento, Jesus vem, e ele vem para cumprir toda a lei, e nele foi colocada toda a maldição, todo o pecado. Jesus não vem mais
para amaldiçoar ou para dizer que alguém iria permanecer cego. Não. Em Jesus está sendo cumprido toda a lei. E diante desse momento agora, Jericó se torna palco da misericórdia de Deus. Então, quando Jesus vem, ele vem para mostrar misericórdia. E ele entra em Jericó para cumprir com misericórdia sobre aqueles que estão ali. Por isso, o cego é curado, os aleijados vão andar, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, porque Jesus vem para agir com misericórdia sobre aqueles que estavam naquele contexto, naquele lugar. É nesse contexto que a gente percebe de que no Antigo Testamento se cumpre a palavra que Deus havia dado. No Novo Testamento, toda a palavra se cumpre em Jesus. Por isso que ele leva na cruz toda a nossa carga, toda a maldição foi sobre ele. Não tem, querido, olha só, a gente vai dar um estudo um dia aqui sobre maldição hereditária. Você que acredita em maldição hereditária, a gente vai falar sobre isso em um estudo breve, para que a gente possa entender se isso é algo que existe ou se Cristo levou toda a maldição verdadeiramente com ele. Vou falar sobre, tem alguém aqui que deve ter pessoas aqui que devem acreditar em maldição hereditária. E a gente vai falar sobre isso num futuro breve. Deixa você aí pensando. Mas perceba de que aquela maldição ali não acontece. Se acontecesse, deveria acontecer agora no Novo Testamento, mas não é uma realidade. Em Jesus, tudo se cumpriu. A gente vai falar sobre isso no futuro, tá bom? Os irmãos fiquem aí com o desejo de querer saber sobre. Bom, depois, com o tempo, Jericó foi reerguida. Ali, muito tempo depois, Jesus curou um cego, a gente falou agora sobre ele. A mesma cidade que havia sido amaldiçoada se tornou palco do ministério de Jesus, que exerce misericórdia. Então, Jesus demonstra sua misericórdia dentro desse contexto. Para a gente concluir, então, todas as vitórias, irmãos, que temos nesse mundo, vêm de Deus e esta é a mensagem principal de Josué, capítulo 6. Essa é a lição mais importante para nós hoje. Carecemos de Deus para enfrentar o mundo, Satanás, as dificuldades, também os demônios. Precisamos reconhecer a nossa impotência diante desses inimigos. No entanto, saber que o nosso Deus, ele é onipotente. E dentro dessa ideia de que Deus é onipotente e que não há barreira difícil demais ou inimigo poderoso demais que ele não possa destruir. Deus é poderoso para aniquilar com qualquer realidade presente que você esteja vivendo hoje. Seja qual for o inimigo, Deus é poderoso para derrubar esse inimigo. Ai, pastor, eu estava andando tão cansado porque as batalhas estão grandes demais. O Senhor vai na frente da batalha. E se o general está na frente, querido, ele nos dará vitória e vitória para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Na semana que vem, coloca para mim aí, olha lá, pecados ocultos e como lidar com eles. Semana que vem a gente vai ver de que o povo vai esconder pecado. Olha, hoje a gente está com um número muito grande de pessoas aqui na igreja. Eu espero que semana que vem você esteja aqui. Porque quando a gente vai falar de pecado, a pessoa fala assim, eu nem vou para a igreja hoje, né? hoje nem vai me encontrar lá hoje. Vem, meu irmão. Vem porque Deus vai tratar você, vai me tratar, vai nos tratar você na sua casa também. Então, semana que vem nós iremos dar continuidade ao capítulo 7 e prosseguir aí no livro de Josué. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Você que esteve em casa, eu não sei se você conseguiu acompanhar pelas quedas que nós tivemos aí, mais ou menos, né? Mas nós vamos orar nesse momento agradecendo a Deus pelo número de pessoas que nós temos aqui, muito considerado. E louvado seja Deus porque você não ficou em casa, porque hoje a tecnologia não ajudou quem está em casa. Não dependa de internet para aprender da palavra. Vem, porque o Senhor vai te ensinar aqui de maneira presencial. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo momento, ó Deus, de que tivemos a oportunidade de contemplar o Senhor na frente da batalha do povo de Israel. O Senhor dando vitória. O Senhor nos ensinando de que não precisa usarmos ferramentas nossas para vencer batalhas. Só precisamos usar as suas ferramentas. Senhor, que eu e que cada um daqueles que estão aqui passem a usar a ferramenta certa.
Porque se usarmos as ferramentas do Senhor, nós seremos vencedores nessa batalha. E no final, Pai, nós vamos dizer de que foi o Senhor quem nos deu a vitória. E vamos reconhecer de que o ouro, a prata, os utensílios e toda a conquista, toda a realização é fruto, ó Pai, de uma obediência ao Senhor. E por isso tudo isso vai pertencer ao Senhor. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor será do Senhor. Pai, Parque Sueli tem sido uma igreja que tem avançado e tem crescido. E nós sabemos que isso é resultado de obediência à palavra do Senhor. Não é porque, ó Deus, o homem sabe fazer, mas é porque o Senhor faz como ninguém. E quando o Senhor está na frente, o Senhor nos dá vitória. Muito obrigado, Senhor, por cada conquista que nós tivemos aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe para esse lugar. Porque tudo isso é obra das tuas mãos. E nós reconhecemos que a tua mão está estendida sobre esse lugar. Agora, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a consolação do doce Espírito Santo continue conosco no decorrer dessa semana. Senhor, alguns vão levantar muito cedo para ir trabalhar. Que o Senhor acompanhe os teus servos. Alguns, Senhor, precisarão ir para lugares longe, que o Senhor vá com eles nesses lugares longe. Outros, Senhor, irão fazer deveres domésticos dentro do lar, também é um dever e uma tarefa, esteja com esses em casa também. Aonde houver o teu povo, Senhor, estende a tua mão e esteja do lado do teu povo. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus, amém? Amém. Querido, corações pessoais, estamos encerrados. Eu vou estar à porta para cumprimentar os irmãos, que Deus nos abençoe. Ore silenciosamente e agradeça ao Senhor. Não saia correndo, não saia desesperado. O Senhor está aqui e Ele está lá fora também.